cara, assim, vocês, obviamente, acompanham a Liga muito mais próximo e tal, o Rogério que faz narrações também. Esse time do Real Madrid, a média de idade do time titular, o quê? 23 anos? É isso que eu falo, isso não gera uma... Porque, assim, aqui no Brasil a gente tem isso, né? Que o time tem um monte de gente jovem, mas tem que ter a galera mais experiente, mais cascuda lá. E esse time é muito jovem. Assim, óbvio que... o Camavinga, o Tchouaméni tem experiência de Copa do Mundo, gigante. O Vinícius já também é um monte de coisa, mas mesmo assim, são muito novos. E o Modric e o Kroos também estão no fim da carreira, né? Não vai... Como é que eles estão vendo isso lá, assim? Em relação à idade, você fala? É uma preocupação deles ou não estão nem aí pra isso? Não, acho que não. Acho que esses caras jovens que você está se referindo, eles chegam e já tem... É um jovem cascudo a gente percebe exatamente pelo que aconteceu com o Vinícius Júnior. Né? O Vinícius foi daqui muito, muito jovem. E olha só o protagonismo que o Vinícius Júnior assumiu nessa temporada, né? Essa temporada foi marcada basicamente pelo Vinícius. Sim. Porque ele deixou de ser um coadjuvante para se tornar o protagonista e ser o melhor jogador do Real Madrid. E não só dentro de campo, com o Benzema em campo, não só dentro de campo, mas fora de campo por tudo o que aconteceu com ele. Naquele fatídico jogo Real Madrid-Valência, eu estava narrando aquele jogo lá no estádio Mestalha, que foi exatamente o último pingo no copo que estava cheio quando explodiu o caso do racismo, né? Uma coisa absolutamente maluca. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Um estádio inteiro xingando o garoto. E eu, no primeiro momento, pensei que ele estava pedindo a bola para o torcedor. Mas, em questão de segundos, deu para ver que ele foi lá e peitar os caras que estavam xingando ele de macaco. E ele foi... É assustador, né? Uma coisa muito forte o que aconteceu naquele jogo. E, instantaneamente, foi para o globo, para o mundo inteiro, rapidamente se disseminou, ao ponto do cara da La Liga pedir desculpa depois, conversou com o Hoffmann, porque no primeiro momento o cara disse, não, isso não é bem assim, depois ele volta atrás, pede desculpa, tamanha proporção do negócio, né? O Vinícius Júnior saiu como um gigante dessa história. E como é que foi isso lá pra você, de perto, né? Foi pesado. Eu falo pra todo mundo sempre que foram dias muito pesados, porém necessários. Foi uma escalada. Né? Claramente foi uma escalada de fatos que levou ao que aconteceu em Valência. O racismo na Espanha, eu costumo falar sempre que assim, a sociedade brasileira é racista, a sociedade espanhola é racista. Todos os brasileiros, todos os espanhóis são racistas? Não. Mas a gente tem raízes racistas no Brasil e na Espanha. A diferença nossa hoje, eu acho que no Brasil a gente fala mais. É um tema muito mais aberto e debatido. A gente fala sobre racismo estrutural. Racismo estrutural é algo que, até agora, até tudo que aconteceu com o Vinícius, jamais entrou em debate na Espanha. Então, o racismo no futebol espanhol, ele já existe há muito tempo. Quando a gente conversa com outros jogadores, o Everton e tantos outros que jogaram na Espanha, eles têm os casos de racismo, só que com o Vinícius... o que já deveria ter acontecido antes, começou a acontecer com o Vinícius. Só pra você não perder, o jogo que o Daniel Alves come a banana, qual que é o jogo? Barcelona e Villarreal, se não me engano? Tem que pesquisar. Mas tem não que pesquisar. Teve 10% da repercussão do que teve agora. Naquele momento, se ele pega a banana e tem a postura que teve o Vinícius Júnior, a situação seria outra. Ele entrou na onda, pegou, tirou a banana, tirou uma onda com o negócio ali, entendeu? Ali não, nesse episódio do jogo do Valência, o Vinícius, que já estava completamente esgotado emocionalmente, ele foi para cima dos caras. Porque peitou um estádio inteiro. O Vinícius foi o alvo desde o início, Sim. por ser um protagonista do Real Madrid, por ser um garoto negro, por não aceitar as ofensas. E também tem o fato de... Porque a gente nota que esses casos são piores com quem não é da Europa, né? Exato. Ainda Também. tem essa coisa também, né? Claro. Você vê, o Alaba é negro. Sim. Só que o Alaba Rodrigo, gente. o Alaba é negro, mas Rudiger. ele é austríaco. O Vinícius é negro, mas é brasileiro. Sim. Então vai pra cima do E brasileiro. eles se incomodavam com o Vinícius, porque o Vinícius se tornou protagonista, porque ia pra cima, porque tem o jeito de jogar dele, por ser do Real Madrid. Então isso foi ganhando uma proporção absurda, com enorme colaboração de parte da imprensa espanhola, que criticava, que alimentava esse ódio. Eu estive em quase todos os jogos desses episódios. Para mim, um marcante demais, eu tô com 42 anos. Frequento estádio de futebol desde 9, 8 anos de idade. Eu sei o que é uma torcida adversária pegar no pé de um jogador, dentro do jogo, tá? Beleza, eu sei o que é.
o que estavam fazendo com o Vinícius ultrapassava. E o que eu presenciei em Maiorca foi um clima, um ambiente de ódio tão... Era um ódio que parecia até palpável no ar. Eu olhava ao redor, crianças, senhores mais de idade, mulheres, todo mundo com ódio e ofendendo o Vinícius. Caramba, além das ofensas racistas, era um ódio, sabe, que é difícil de entender. E pra mim esse jogo foi muito marcante. O que aconteceu no Atlético de Madrid, com o boneco pendurado em um viaduto próximo a Valdebebas, no centro de treinamentos do Real Madrid, os cânticos racistas contra o Vinícius fora do Civitas Metropolitano e depois dentro do estádio. E como o Vogan disse, quando chega o episódio de Valência, foi o limite pra ele, porque já deveria ter acontecido uma reação antes. E esse limite pro Vinícius e a reação dele dura em campo, que provocou uma mudança. Agora, que fez com que o Javier Tebas conversasse comigo, desse aquela entrevista exclusiva e pedisse desculpas pro Vinícius pelo que ele tinha tweetado. Exatamente. Então, assim... Agora, eu acho, inclusive... O Vinícius, desculpa, Voga, quando acontece esse episódio em Valência, período de eleições presidenciais na Espanha, o Vinícius colocou o racismo na pauta da campanha. O Vinícius conseguiu isso. E nesse jogo, eu achei até que ele lutou tão sozinho, porque o time do Real Madrid não encampou aquela guerra com ele na hora. Porque no futebol espanhol, um pouco tempo atrás... O Diacabí, o jogador do próprio Valência, ele saiu de campo porque ele foi xingado também por questões raciais e o time inteiro do Valência foi embora. Ali eu esperava que o time inteiro do Real Madrid fosse embora com ele. Não, eles permaneceram em campo, entendeu? Cara, isso é muito louco, né? E muito triste, na verdade. Quando que começa essa perseguição com o Vinícius? Cara, quando ele começa de fato se destacar? Eu acho que eu lembro que a primeira vez que o Vinícius chega... Porque assim, o Vinícius chega lá com 17 anos, eu acho, né? Vendo do Flamengo. 18, né? 18, ele vai, assim, com várias... Ele foi muito importante no Flamengo no período que ele ficou aqui, mas ele vai muito jovem e ele vai com muitas deficiências técnicas aqui. Ele não chegou bem. Ele não chegou bem. E muito magro, tem todas aquelas coisas, né? Problema na finalização. Finalização e tal. Então, com o Zidane, a situação era... Ele realmente muda a chave com o Ancelotti. Isso, e lembra aquele episódio do Benzema, que o Benzema fala, pô, não toca pra ele não, eu tô jogando contra o time, que é bizarro, né? E acabou que o cara amiguinho depois, né? Se resolve em campo, né? Sim. Mas eu lembro que talvez a primeira vez que o Vinícius foi publicamente, falou que era demais, foi quando que ele foi chamado de macaco na TV. Sim. Lembra? Sim, pelo apresentador. Isso foi agora, foi um programa que chama... É um programa, prefiro nem mencionar o nome do programa, é popularesco na Espanha, e que... até publiquei matéria depois, a equipe do Vinícius Júnior se sentiu, constrangida com as mensagens que eles mandavam, não querendo que o Vinícius publicasse aquele primeiro vídeo. Mas começa antes. E aí, já te respondendo, começa na temporada retrasada, com a chegada do Ancelotti, quando o Vinícius consegue se transformar no Real Madrid. E tem duas temporadas, tem 2 temporadas seguidas de muitos gols e assistências e se torna esse protagonista. Ao se tornar protagonista, ele se torna alvo das torcidas adversárias que foram no racismo. Aquela visão ridícula que existe de muita gente no futebol de que, não, eu só tô xingando ele por causa do que é jogador do Real Madrid, porque tá dentro de um estádio. Aquela ideia de que dentro de um estádio pode tudo, né? Mas é quando ele se torna protagonista há 2 temporadas no Real Madrid. Ali que realmente começa pra valer. E o louco é como que ele conseguiu... Na Espanha, porque assim, eu imagino, você pode me dizer melhor, que lá em Madrid não rola muito isso, né? Na cidade. Na cidade de Madrid. Porque, pelo que ele fala, porque assim, quando houve esse episódio do Valência, se falou muito no Vinícius ir embora de Madrid, né? E Fui eu que publiquei essa informação. Não, pois é, porque assim, cara, existem outros países na Europa com grandes ligas que lidam melhor com essa situação do que a Espanha, né? Só que, assim, ele parece gostar de lá, né? Ele ama Madrid, ama o Real Madrid. Né? Então, né? A equipe do Vinícius Júnior, antes até do episódio em Valência, a equipe do Vinícius, foi uma informação que eu publiquei com exclusividade na ESPN, levou ao Vinícius a possibilidade de, você quer sair do Real Madrid por conta de tudo isso que está acontecendo? O Vinícius em nenhum momento cogitou sair do Real Madrid. Em nenhum momento. Ele sempre falou, não, aqui é onde eu quero ficar, aqui é minha casa, eu tô bem aqui, assumiu a 7 agora, é ídolo na cidade, é ídolo do Real Madrid. Então, assim, o racismo existe na sociedade espanhola. Até depois de todos esses episódios, outros veículos de comunicação, eu lembro de uma matéria muito grande, muito boa, da revista Piauí, entrevistando brasileiros que moram em Madrid, relatando casos de racismo. O racismo lá, pra mim, ele é mais evidente com a comunidade latina. Porque são muitos equatorianos, bolivianos, colombianos.
esse racismo, para mim, é mais evidente até em Madrid. Mas essa matéria da Piauí, por exemplo, expôs diversos casos de racismo contra a comunidade negra também. E é isso que mais eu admiro do Vinícius, sabia? Porque jogar futebol, ele joga futebol. Ele é um cara que tem muito talento. Mas a partir do momento que você está num campo de futebol e tem toda essa pressão externa na tua cabeça, e o cara não sentir e continuar focado e concentrado e crescendo, isso eu admiro muito essa postura mental, essa força mental que ele tem, esse comportamento dentro de campo que eu tiro o chapéu para ele. Pois é, porque não é todo mundo que consegue aguentar isso e jogar na boa, né? Eu sou muito sincero, eu não conseguiria. Se eu estou jogando, narrando num estádio de futebol, e o estádio inteiro contra mim, você é isso, você é... Cara, em algum momento você vai perder o foco. E eles pareciam massa de pão. Quanto mais batia nele, mais ele crescia. E que essa atitude dele resulte em realmente abrir portas, porque assim, por exemplo, a gente falou do caso do Daniel Alves, e realmente, se naquele episódio ele tivesse feito parecido com o que o Vini fez, talvez tivesse sido diferente. Mas como ele vai lá e entra na onda, come a banana, a galera aceitou. É tudo festa. Eu te digo que vai mudar. Exatamente. Houve um outro episódio marcante, que foi o caso do Eto'o, em 2004, Barcelona e Saragossa, que ele ameaça abandonar o campo, não sai. Ali foi criada uma lei, que é a lei base hoje na luta contra o racismo no esporte espanhol. O caso do Vinícius eu acho que vai ser marcante, tal como foi esse do Samuel Eto'o. A ponto de criar novas leis, novas medidas. La Liga está buscando agora a possibilidade de punir efetivamente clubes. Estão querendo modificar toda a identidade visual. Modificaram. E estão buscando ferramentas para poder punir, porque na estrutura do esporte espanhol não cabe à La Liga a punição, cabe à Federação Espanhola junto com o Conselho de Esporte que tem lá. Então, há movimentações nesse sentido para mudar. Eu acho que o Vinícius... Tenho certeza que tudo isso por conta do Vinícius Júnior. O que gera uma baita curiosidade, como é que vai ser esse campeonato, né? Vai ser uma coisa... Quando o Vinícius entrar em campo de novo, como vai ser a temporada dele?